O que se fazia era a esterilização forçada em massa, né? Porque havia o problema da explosão demográfica. E hoje parece que estamos sentindo o problema da implosão demográfica, né? Se as pessoas pararem de ter filhos, não vai haver reforma de previdência que resolva isso, né? Estaremos todos mortos a médio e longo prazo, né? Então, bem, esse sistema, então, pode enfrentar essa dificuldade, a quantidade de idosos aumentar muito em relação à quantidade de ativos, produtores, né? E isso causar algum desequilíbrio no sistema. Como é que tem sido a receita para resolver isso em geral? Dois tipos, né, que se chama de reformas paramétricas ou reformas estruturais. As paramétricas mexem nessas coisas: idade para se aposentar, tempo de contribuição, alíquota de contribuição, fator de reposição quando você se aposenta e coisas desse tipo, né? Assim, ajustam os valores, que é um tipo de reforma mais razoável para um sistema, para um regime de financiamento desse tipo. Afinal, se a gente viver até os 200 anos de idade, eu vou achar razoável trabalhar até os 150, 180, né? Se tiver em condições, né? A menos que fique preso lá numa máquina, mantendo vivo, sem poder trabalhar, realmente não dá. Mas realmente, tanto eu quanto o professor Fábio estamos em plenas condições de trabalhar, como ele mostrou. Eu tenho 10 anos mais do que ele, 65, já podia estar aposentado talvez, mas não posso, por uma série de questões complicadas. Não que eu não tenha contribuído, não tenha trabalhado, já trabalhei muito, mas, enfim, ainda tenho condições de trabalhar mais e eu acredito naquela máxima comunista, né, de cada um as suas possibilidades e cada um as suas necessidades. Eu acredito bastante nisso como uma meta para a sociedade. Bem, mas para fazer fácil, mas não foi esses ajustes paramétricos foram feitos em vários lugares do mundo, várias reformas desse tipo. Contudo, mais ou menos junto com o ascenso do neoliberalismo, etc., na década de 70, 80, com as primeiras experiências no Chile e depois outros em outros lugares, surgiu um movimento mundial, isso não é conspiratório, né? O professor conhece tão bem quanto eu o relatório do Banco Mundial, de 94, né? Prevenindo a crise do envelhecimento, etc. e tal, onde havia uma receita para reformas da Previdência no mundo inteiro, que não passava por ajustes paramétricos, mas sim por uma reforma estrutural. Qual era a reforma estrutural? O sistema de repartição teria problemas insolúveis, todos eles, em geral, baseados na questão demográfica, tá? Insolúvel. Então, teria que ser substituído por um regime de capitalização. O Banco Mundial, na época, propunha que se substituísse o regime de repartição dos sistemas do mundo inteiro por um sistema composto que é chamado de 3 pilares. Pilares, mas na realidade são camadas, né? Uma pilar no sentido de sustentar um sistema, talvez. Um sistema só para cuidar da pobreza na velhice. Dito explicitamente assim: pilar básico, repartição, não contributivo, não necessariamente contributivo, bancário público e tal. O segundo pilar seria privado por capitalização. E o que é capitalização? Como provavelmente todos sabem, é um outro regime de financiamento onde não há a troca, não há essa solidariedade, que é o princípio do regime de repartição, mas o princípio é da rentabilidade do capital investido, poupado e investido. Quer dizer, o camarada, em vez de a sua contribuição ir para pagar o benefício de um aposentado, vai para um fundo e vai acumulando ali no fundo e vai render juros, né? Algumas pessoas acham que os juros rendem mais ou menos na Pereira da Peiras, né? Mas não é bem assim, como nós sabemos. E depois, no futuro, vai viver do capital poupado, acumulado, né? Pronto. Aí não há problema com a transição demográfica, né? Porque a tese, assim, a falácia, né, na verdade, né, é que cada um provê a sua própria aposentadoria. Você vai viver dos rendimentos daquilo que você poupou, que você investiu no fundo, de rendimento financeiro. Você não vai depender de mais ninguém. Não há problema demográfico. Seria ótimo, né, se fosse assim de fato. O problema é que, bem, e o terceiro pilar do Banco Mundial, só para lembrar, esse segundo pilar seria obrigatório, mas privado, gerido pelo sistema privado. O terceiro pilar seria o facultativo, seria uma aposentadoria complementar facultativa, privado, por capitalização também. Bem, com base nesse receituário, com ajudas financeiras para estudos, inclusive, que o Banco Mundial forneceu, podem ser encontrados no site do Banco Mundial, os relatórios dessas pesquisas e desses trabalhos que foram feitos. Essas reformas foram feitas pelo mundo inteiro na direção da privatização sempre. Quer dizer, é importante entender que um regime de repartição é imprivatizável.
Quer dizer, qual é a empresa privada que vai querer bancar um sistema de repartição? Não tem como, né? Não vai nunca conseguir responsabilizar-se por todos os pagamentos futuros, não tem como. Agora, descapitalização, principalmente se for na modalidade da contribuição definida, né? Porque tem essas duas básicas, né? Contribuição definida ou benefício definido. O benefício definido, a instituição de previdência promete que vai pagar, quando a pessoa se aposentar, um determinado valor de benefício. Então, vai ajustando os valores das contribuições a isso, ou fazendo aportes, né, de algum patrocinador, de modo a ter dinheiro para pagar aquilo que prometeu. Na contribuição definida, que é a única que é feita hoje em dia, os planos de benefício definido no Brasil acabaram, estão em extinção, o camarada sabe quanto vai contribuir, mas quanto vai receber no futuro é uma incógnita que vai depender do rendimento que aquela sua contribuição puder dar. No sistema de contribuição definido, o fundo jamais quebra. Não quebra nunca. As pessoas que dependem dele podem quebrar, mas o fundo não quebra. Né? Quer dizer, porque ele só paga aquilo que ele tem. Então, assim é fácil, né? Quer dizer, não tem que cumprir nenhuma promessa. Você pagou achando que você ia se aposentar com 10 mil reais e vai se aposentar com 1.000, tudo bem, está tudo justo. Você ganhou aquilo que o seu dinheiro rendeu. É um conceito de justiça, né? Quer dizer, você ganhou aquilo que o seu dinheiro rendeu. Bem, o regime de capitalização então, é indicado para ser privatizado, porque uma empresa privada pode administrar e ganhar dinheiro com um regime desses, mas com um regime de repartição é impossível. A terceira forma que eu referi de administrar é o chamado regime administrativo ou regime próprio, que era o que existia para os servidores públicos aqui até a emenda constitucional 20 de 98 e que foi substituído conceitualmente na emenda 20 de 98 por uma espécie de regime de repartição fadado ao eterno déficit, à eterna inviabilidade. Tá? É daí que nasce o tal do rombo da previdência dos servidores públicos. O regime administrativo, ou regime próprio, como ele é chamado agora, é aquele do qual o próprio empregador que emprega a pessoa durante a vida ativa dela é responsável por bancar os seus rendimentos quando ela se aposenta. Funciona assim, funcionava assim e continua funcionando assim para os militares no Brasil. Não é contributivo. O Estado eu vou trabalhar para o Estado, vamos pagar um salário, promete, você vai ganhar aqui, vai ser muito mal visto porque é servidor público e tal, mas vai ter estabilidade. E quando você se aposentar, você vai para casa e continua pagando seu salário. Não tem contribuição, não tem benefício, tem provento de aposentadoria, tem vencimentos do servidor ativo e tem provento de aposentadoria de inativo. Tem duas folhas de pagamento, com despesa de ativos e despesa de aposentados. Não há déficit, não há superávit, só tem despesa. É despesa do setor público, bancada pela receita de impostos, contribuições, etc., do povo que trabalha em outras coisas do setor privado e também do setor público. Mas não há necessidade de haver um equilíbrio financeiro, porque só tem despesa. O equilíbrio financeiro vai se dar no orçamento geral do Estado. E assim foi definido na Constituição de 88, os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, na União, dos Estados, dos municípios, que podem ter ou não ter, podem aderir ao regime geral ou não. Mas esse ponto é fundamental para a gente entender, digamos, a lógica de toda a propaganda que é feita para mostrar que o grande problema da Previdência, ou a grande injustiça que existe na Previdência brasileira, é o déficit, o rombo enorme que existe no caso dos servidores públicos. A propaganda do governo agora, para tentar aprovar essa PEC de qualquer jeito, com as mudanças que vão vir essa semana, talvez, não sei quando, parece que hoje vão anunciar alguma coisa, não sei, é que ela combate privilégios. E quando fala privilégios, os privilegiados são os servidores públicos. Os servidores estaduais, por exemplo, né, que têm o privilégio de conseguir ficar sem receber salário durante algum tempo, então, isso realmente é um privilégio, né? E uma série de outras coisas. Eu espero poder mostrar que esses privilégios são falsos. Por exemplo, uma matéria no jornal Valor, do dia, deixa eu ver aqui, eu imprimi, de maio deste ano, dizia que o servidor aposentado da União ganhava em média 12 vezes mais do que o INSS. Eu achei, não sabia que eu estava tão bem, que eu ia ficar tão bem quando você me aposentasse. Eu fui olhar os números.
Ele notava assim, ó, a média no legislativo é 24.844. Eu não sou do legislativo. Quantos tem no legislativo? 7.830. No judiciário é 16.693. Quantos tem no judiciário? 22.000. No Ministério Público, 12.002. Quantos tem no Ministério Público? 1.975. Bem, no Executivo é 7.465. É um bom provento, mas convenhamos, não é de um nababo, né? 7.400 é um salário razoável. É mais do que eu ganho hoje, por exemplo, né? Eu ganho pouco, mas não considero que seja um absurdo. Quantos? 390 mil. A matéria dizia que a média era 15.373. A matéria do Valor, que é um jornal, em geral, correto. A pessoa escreve também, às vezes, né? Eu fui ver, eles não fizeram a média ponderada, simplesmente pegaram esses valores, somaram e dividiram e ainda erraram nessa conta. Erraram por alguns reais. Não foi ele que fez, não. O Fábio sabe fazer contas muito bem. Não, isso eu sei, eu já li os textos dele. Minha discordância dele é de outra ordem, né? Eu acho que eu estou começando a expor aqui. É diferente, é mais conceitual. Não, quanto a isso, não tem. Que é isso? O problema não é matemático. O problema é, por exemplo, quando fala 2 mais 2 é igual a 4, eu costumo dizer o seguinte, olha, tem dois números, 2 e 2, e o resultado da operação é 4. Qual é a operação? Pode ser soma, pode ser multiplicação, pode ser potenciação, né? Quer dizer, agora você pode escolher o que você quiser. Então, os números, eles podem ser torturados, e normalmente estão torturados até que confessem. Né? Isso é uma piadinha que a gente tem em estatística, eu sou professor de estatística também, né? Então, um pouco isso. Bem, a média ponderada deu 8.300, não 15 mil. Quer dizer, praticamente metade. Não ganhamos 12 vezes, ganhamos 6 vezes. É muito? Talvez, mas se você considerar que os benefícios do INSS, mais de 2/3, não sei o número agora, quanto eu não atualizo isso, mas mais de 2/3 são do valor do salário mínimo, né? Quer dizer, então você vê que você teria que comparar com a diferença que existe na ativa. Servidores públicos são muito mais qualificados do que o pessoal que trabalha no setor privado em geral. É natural que ganhe mais. Você teria que comparar para a mesma profissão. Se o setor público paga mais, o setor privado paga menos. Na minha, por exemplo, o setor privado paga mais. Eu sou engenheiro de produção. Os meus alunos saem em pouco tempo ganhando mais do que eu. Engenheiro de produção e engenheiro de petróleo. Quando eu fui para a universidade, essa última vez, eu fui ganhar 1/3 do que eu ganhava no setor financeiro. Trabalhava no Fininvest. Eu fui ganhar 1/3 do que eu ganhava para ser professor. Quer dizer, então, vamos ver, talvez um professor de história ganhe mais na universidade do que escrevendo a história do presidente da Coca-Cola, não sei. Agora, no geral, temos que relativizar isso. O tal do privilégio, gente, é complicado olhar dessa maneira. Não tem tanto privilégio assim, pelo menos nesse número. No outro número, mas não é por esse número, pessoal, olha. Na verdade, toda a lógica dessa reforma está baseada em quê? Que existe um problema financeiro, quer dizer, que está gastando muito, então temos que economizar. Tanto que toda a propaganda é baseada nisso também. Na primeira proposta, prometia-se economizar 800 bilhões de reais nos primeiros 10 anos depois dessa mudança. O que significam esses 800 bilhões de reais? Eu costumo dizer, olha, para simplificar, que essa é a medida do quanto essa reforma está tirando da classe trabalhadora. Porque não tem como você fazer isso de uma maneira diferente. Não há como. Estamos discutindo, na verdade, a utilização do fundo público. Quem produz tudo é a classe trabalhadora ativa. Acho que isso é um ponto conceitual importante. Provavelmente haverá divergência. Os utilitaristas talvez achem que não. Não sei, mas eu acho que o valor de troca é a única coisa que existe. O que nos importa são os valores de uso, embora seja o valor de troca que manda, né? Quer dizer, então, essa contradição entre os dois aspectos do valor, que existe em todas as mercadorias, inclusive a força de trabalho, é fundamental para a gente entender como funciona esse sistema em que nós vivemos, né? Quer dizer, então, é sempre a classe... Desculpem repetir isso, mas é uma coisa que tem que estar na cabeça da gente quando a gente começa a imaginar mágicas, né, que podem resolver o problema demográfico sem resolver o problema demográfico. Se existe realmente um problema demográfico, esse problema vai afetar qualquer regime de financiamento. Vai afetar o regime de capitalização na forma de quê? De queda da taxa de juros, claramente. Talvez até ela virar negativa, até não haver mais juros, não haver mais rendimento. Não adianta você juntar um monte de dinheiro se você não tiver o que fazer com esse dinheiro depois.
Eu acho que todos aqui são estudantes de economia, economistas formados, acho que todo mundo sabe aqui que dinheiro não é riqueza. Dinheiro representa a riqueza. Dinheiro é uma representação. Então, ninguém come dinheiro, não é isso? Então, é óbvio, né? É óbvio, mas parece que o pessoal às vezes esquece. Quer dizer, pressupõe que vai continuar existindo uma determinada configuração das coisas que vai permitir, que vai continuar sempre, que vai haver um mercado, que vai alguém produzindo aquilo que você vai precisar no futuro. Ninguém provê sua própria aposentadoria. Você não poupa o litro de leite. Eu não vou beber essa água aqui e vou tomá-la daqui a 20 anos, quando estiver aposentado. Até a água vai estar estragada. São poucos os bens que podem ser acumulados, né? Podem ser guardados. Quando a gente fala em poupança, se não tiver investimento, se não tiver alguma coisa que essa poupança resolva de alguma maneira, poupança só vai significar entesouramento, né? Retirada de dinheiro em circulação e queda da atividade econômica, né? E não, se não houver investimento, não vai servir para nada a poupança. Então, há uma série de coisas que a gente tem que levar em conta para entender essa história. O pouco tempo que me resta, tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu vou concentrar sobre a questão do servidor público, porque acho que há uma falácia sobre o déficit, esse rombo dos sistemas previdenciários, que é importante a gente destacar, que é aquilo que eu já falei antes, mas vou aprofundar um pouco mais agora. Não havia contribuição para a previdência dos servidores públicos. Você tinha uma folha de ativo e uma folha de inativo, uma folha de aposentados. Só tem despesa, não faz sentido você ter equilíbrio orçamentário, nada disso. A emenda 20 de 98, de todos esses processos contra a reforma que houve depois da Constituição, fala da Constituição como marco, da Constituição Federal de 88, momento de ascenso das lutas sociais, etc., consolidou uma série de direitos, não só na Seguridade, mas em outros campos, que foram importantes, que de lá para cá foram sendo todos retirados, né? Todas as emendas que foram feitas, todas, sem absolutamente nenhuma exceção, foram no sentido de retirada de direitos, de dificultar o acesso a esses direitos, de aumento de obrigação e tal. Não houve nenhuma emenda que tenha tido o objetivo de melhorar alguma coisa. Talvez a emenda 41 de 2003, na época, aumentou bastante o teto do INSS na época, que era uma coisa importante. Então, talvez essa tenha sido a única coisa de bom, digamos assim, porque aumentar o teto do INSS é uma reivindicação, uma bandeira que todos deveríamos adotar. Aumentando o teto é que você vai diminuir a diferença entre privilegiados ou não, diminuir o espaço para a previdência privada, aumentar a arrecadação e uma série de outras coisas. Mas a emenda 2098 fez as mudanças conceituais. Mudou o conceito de tempo de serviço e tempo de trabalho, como condição para adquirir a aposentadoria, pelo conceito de tempo de contribuição. Parece sutil, né? Parece uma coisa técnica, mas conceitualmente significa uma migração de ver a aposentadoria como um direito do trabalho para vê-la como um direito do capital. Ao fazer essa mudança para tempo de contribuição. Antigamente bastava você provar que trabalhou para você ter direito à aposentadoria. Se você trabalhou, você produziu, você contribuiu de alguma maneira. Se isso foi contabilizado em seu nome ou não, é uma outra questão. É um problema da fiscalização de outra história. É esse conceito que existia. Você tinha direito à aposentadoria porque você trabalhou. Agora você passou a ter direito à aposentadoria porque você contribuiu. Ora, e essa contribuição, contabilmente, é uma coisa assim, dependendo como você entende a contabilidade, vai ser diferente. Quando você recebe um contra-cheque, por exemplo, a sua contribuição descontada para a Previdência, você fica com a ilusão de que você só contribuiu com aquele pedacinho ali. No entanto, o empregador contribuiu também com a parte dele, que é maior do que a sua, e você contribuiu com muito mais do que isso, porque senão não faria nem sentido o empregador te contratar. Ele vai te contratar por caridade, vai te contratar por um salário, ainda pagar os encargos, ele espera ganhar, pelo menos em média, né? Pode ser que um trabalhador preguiçoso não, com o outro ganhe mais, mas em média vai ganhar com aquilo dali. Vai remunerar o fator capital, não é isso? Tudo bem, mas vai ganhar de alguma maneira, né? Então, quando a contribuição para a formação de riqueza, para a sociedade, etc., é dada pelo trabalho, não necessariamente por um recolhimento a um instituto, alguma coisa desse tipo. Isso era o que existia antes, passou a ter tempo de contribuição. Na emenda 2098 é que também se falou que os regimes de previdência do servidor público tinha que ser contributivo, que não era contributivo. Aliás, acho que isso foi em 93, desculpa, mas foi em 93 e 98. Em 93 foi a emenda que os servidores tinham que contribuir para a Previdência, mas que o sistema tinha que ser contributivo foi em 98, emenda 2098, governo Fernando Henrique. E um outro detalhezinho,
que muita gente, a maioria, acho que 90% da população não vai entender o que é aquilo, dizia que o sistema tinha que entender o equilíbrio atuarial financeiro. Ponto. Esse ponto daí é que é aí que nasceu o rombo. Por quê? Passou a se dizer, em outras palavras, o quê? Que as contribuições dos ativos, quer dizer, aquela parte do salário dos ativos que ele ia deixar de receber, o salário deles ia diminuir. Portanto, o Estado ia gastar menos com aquilo dali. Tinha que ser suficiente para pagar a folha de aposentados. Óbvio que não ia ser suficiente. Particularmente num contexto onde você cada vez contrata menos gente para o serviço público, ao processo de privatizações e de parcerias, uma série de coisas, e só aumenta o número de aposentados. Então, é claro que não vai fechar nunca. Porque de uma penada, de uma canetada, emenda 20, o Estado desresponsabilizou-se por todo o compromisso anterior que existia em relação aos aposentados. Quer dizer, todo aquele passivo foi desconsiderado. Essa é a origem do rombo dos regimes próprios. Não vai nunca funcionar, não tem como. Se você vai diminuindo cada vez mais a quantidade de ativos e aumentando de inativos, não é uma questão subdemográfica, né? Porque trata de um subconjunto da população que está diminuindo, ou pelo menos não acompanha o resto da população. É claro que não vai fechar nunca. Por isso que todos os regimes de previdência estaduais têm déficit, que o déficit foi definido dessa maneira. Não é uma questão exatamente econômica, é uma questão econômica também, mas é muito mais uma contabilidade ajustada para dar esse resultado que outra coisa. Então, isso tem fornecido argumentos e mais argumentos que levam o quê? Para a privatização. Emenda 2098 permitiu também que os estados, a União, os municípios instituíssem regimes de previdência complementar, quer dizer, que estabelecessem um teto para as aposentadorias desde que instituíssem previdência complementar. Mas exigia uma lei complementar, que o governo Fernando Henrique não conseguiu aprovar. Foi até o final do governo dele em 2002 e não conseguiu aprovar as leis complementares que regulamentavam essa previdência. Em parte por causa da oposição dos partidos de esquerda da época e tal. Os projetos estavam lá para ser terminados, faltando alguns destaques de votação separada, quando o Lula foi eleito. E a primeira coisa que a equipe de transição do Lula falou foi: vamos aprovar esses PLPs. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a estudar mais esse assunto, e aí vi, peraí, isso não vale. Entendeu? Isso não vale. Porque aí, em vez de aprovar os PLPs, fizeram uma nova emenda facilitando. Em vez de lei complementar, agora bastava uma lei ordinária para aprovar a Previdência Complementar. De lá para cá, de 2003 para cá, alguns estados fizeram isso e a União fez sua fundação, o Funpresp, em 2013. Demorou 10 anos para aprovar porque havia uma discussão muito grande sobre a partida do Butim aí, né? Quer dizer, porque um fundo de pensão, gente, é um grande negócio. Entra dinheiro a rodo, no início, fácil, de qualquer maneira. Principalmente se você só tiver contribuição definida, você não promete nada, você só promete que vai gerir o dinheiro bem. O que é gerir bem o dinheiro, né? Quer dizer, sabe-se lá o que é? Você sempre pode culpar a crise financeira internacional, os desvios, a Lava Jato, né? Você pode culpar qualquer coisa para justificar porque a taxa de juros não foi aquilo que você esperava. Essa Funpresp existe desde 2013, o Serviço Público Federal. Quem entra agora já entra com a sua aposentadoria limitada ao teto e, se quiser, contribuir para esse fundo de previdência. Aí o Estado contribui com igual valor até o limite do seu salário e, seja o que Deus quiser, e o mercado render, depois vai dar o rendimento da sua aposentadoria complementar. Quer dizer, esse espaço para aposentadoria complementar, que funciona por capitalização, portanto, é tanto maior quanto mais baixo é o teto. Se o teto do INSS fosse R$10 mil, por exemplo, diminuiria muito a demanda por uma previdência complementar. Tá? Eu, particularmente, defendo que o teto do regime geral de todas as previdências deveria ser igual ao maior salário que a sociedade admite que é um salário proveniente de trabalho, que é aquele que se paga aos ministros, né, Supremo e tal, o presidente, uns 30 mil mais ou menos, deveria ser o teto. Porque, convenhamos, o cara ganhar R$200 mil de salário por mês, não é o trabalho dele, né? Ele pode ter até salário, alguma coisa, mas ali é um ganho de capital que ele tem ali. Não seja esse, mas acima de 5.500 deveria ser. Tem que haver um teto para moralizar, né? Não existem essas coisas. Mas o teto baixo, como existe hoje aqui, ele apenas tem o intuito de abrir o espaço para a previdência privada. Na previdência, como em todas as outras áreas,
A falência do sistema público, o enfraquecimento do sistema público é condição necessária para o sucesso do sistema privado. Na educação, né, defendem o fim da UERJ, ao mesmo tempo que os grandes grupos privados de educação prosperam aí, viram ações na bolsa, essas coisas e tal, grupos estrangeiros e tal. É claro que o governo já falou várias coisas e não faz sentido ter universidade pública e gratuita, que é isso, né? Está investindo em capital humano, você tem que pagar, né? Então, isso, o teto de gasto foi feito, não cabe às universidades federais, por exemplo, não cabe. Nesse modelo como foi feito, não cabe, não cabe esse Estado social. É apenas o Estado repressor e garantidor do mercado livre, né? Entre aspas. É apenas essa é a operação que está sendo feita. Eu não sei se... teria muita coisa para falar nisso, particularmente sobre a PEC. Uma coisa absurda é a exposição de motivos dessa PEC o modelo que foi apresentado, né, que a pedido de alguns deputados, senadores lá, para justificar a reforma. As projeções são feitas assim de uma maneira, assim, sinceramente, teria vergonha de dar aula daquilo num curso básico. Tá? Não é só a demografia que resolve, né? De toda a população, você tem a população economicamente ativa, você tem a população que está empregada, da que está empregada, que está formalizada e tal. Então tem uma série de taxas, né? Taxa de ocupação, de formalização, etc., que interessam para você poder, a partir de um módulo, digamos assim, demográfico, você poder chegar a um módulo propriamente previdenciário. O modelo lá prevê que as taxas verificadas no passado vão ser todas constantes até 2060. Vai ser constante também a taxa de urbanização, a proporção da população que vive na cidade. Essa é uma que, francamente, eles podiam ter mudado, porque isso é uma coisa que a gente sabe que sempre cresce. Quando eu comecei a estudar, eu cheguei a começar a fazer um mestrado em planejamento urbano, e me lembro que a gente discutia quando é que a população das cidades ia ser maior do que a do campo. Eu sou mais velho, né? Assim, né? O pessoal está brincando de idade, eu tenho 10 anos mais do que eles aqui. Então, agora já está muito maior do que isso, ela sempre aumenta. Então, há uma série de pressuposições. Pressupõe também que a subida dos salários vai ser equivalente à subida do PIB. Ou seja, pressupõe que não haverá mudança nos próximos 20, 30 anos na repartição do produto social entre rendimento de trabalho e rendimento de capital, que é uma das piores do mundo aqui no Brasil, como a gente sabe, e que está intocada por todo esse processo daí. Quer dizer, o que está se discutindo é, no interior, no âmbito da classe trabalhadora, quem é que deve ganhar mais, quem é que deve ganhar menos. Mas os ganhos de capital estão intocados. Fala-se do percentual do PIB gasto nas aposentadorias e tal, mas o percentual do PIB gasto em juros, etc., vai lá para o mercado financeiro, é obrigatório, é sagrado. Todas as mudanças na legislação que têm sido feitas têm que ser no sentido de preservar os ganhos de capital. Os ganhos de trabalho têm que ser adaptados para isso. Esse aqui é o ponto de vista, o ponto central, me parece, nessa discussão. Não há, eu diria o seguinte, paz entre as gerações. Não há um problema entre gerações, não há um problema entre trabalhadores do setor público e setor privado, não há problema entre homens e mulheres, não há problema entre trabalhadores do campo e trabalhadores da cidade. Mas existe problema entre classes, sim. Não é de um determinado capitalista e de um determinado trabalhador, mas da classe como um todo. A classe trabalhadora, o trabalhador coletivo, como Marx chamava. Quer dizer, é isso que a gente tem que entender, como é que funciona esse sistema e esse processo de acumulação de capital. Essa reforma, quando aparece lá, olha, está economizando 800 bilhões, a gente tem que ler aquilo, é isso que estão nos roubando. É claro, se você se sente parte da classe trabalhadora. Se você está do outro lado, você vai querer mais é que aumente para vários bilhões e que acabe de preferência com isso. Porque num sistema desse tipo não cabe sequer a existência de um setor público, né? Quer dizer, se o setor público tem que funcionar igualzinho ao setor privado, por que ele tem que ser público? Tem que ser público porque tem que funcionar de alguma maneira, de maneira contrária, né, aos interesses. Só para concluir, e lembrar também o seguinte, quando não falei do regime geral, no regime geral, o setor urbano começou a aparecer déficit agora nos últimos 2 anos. O setor rural sempre teve, vai continuar tendo, porque, como o professor lembrou, é muito mais de caráter assistencial do que previdenciário, tem um subsídio mesmo que tem a ver. Agora, esse déficit, quando existe um déficit na Previdência, é visto como um problema. Bem, mas quem é que paga o déficit? É o povo também. Não tem jeito.
É sempre a classe trabalhadora ativa que vai pagar tudo. Ou vai pagar na forma de uma contribuição do seu salário, um desconto do seu salário bruto, ou vai pagar na forma de um imposto, numa água mineral que compra, no imposto de renda, ou vai pagar tudo. Se tem mais, ou se vai pagar mais ou menos, no fundo não é o que importa. Quer dizer o seguinte, o déficit, na verdade, não interessa tanto assim, não. Essa discussão toda sobre o déficit, mostrando o rombo, né? Isso é uma falácia. Você tem que olhar as contas todas, né, de uma maneira geral, não olhar apenas o subsistema previdenciário. E quando você olhar as contas todas, você vai ver que tem espaço, sim. É claro, se a economia parar, se o dinheiro ficar entesourado, não servir para as mercadorias circularem, para aumentar, realmente a gente vai ter um problema, que me parece que é o que a gente teve nos últimos anos. Agora, o melhor seria se essa PEC não fosse aprovada. Que temos que fazer mudanças paramétricas, talvez tenhamos. Eu sou a favor de que uma aposentadoria haja tanto uma idade mínima quanto um tempo de serviço mínimo. Eu acho sim. Mas qual é essa idade mínima e qual é esse tempo de serviço mínimo? Temos que fazer estudos sérios, com projeções sérias e com transparência nos dados, que não existe a transparência. Eu tenho penado para conseguir dados e tal, é muito difícil, você não consegue. Dados sobre aposentados, em particular, não existem disponíveis, a menos que você esteja lá dentro da data prévia, do Ministério do Planejamento, alguma coisa e tal. Até o boletim estatístico de pessoal, que era editado até dezembro de 2016, agora virou um portal lá que você não consegue encontrar nada ali. Então, tem coisas complicadas. Fazer um estudo sério sobre isso e tal, com transparência, a gente vê todos os números, né, o que acontece, aí sim a gente pode fazer mudanças que podem ser graduais. Essa mudança que está sendo feita, que está sendo proposta, não tem sentido. Tem sentido enfraquecer o regime geral, enfraquecer os regimes próprios, para indiretamente estimular as pessoas a aderirem à previdência privada. Essa foi a mudança de estratégia geral no mundo inteiro, não foi só aqui. As privatizações de sistemas do mundo inteiro se estancaram mais ou menos por volta de 2005, 2006, um pouquinho antes daquela crise financeira. Então não foi por causa disso. E a estratégia da privatização hoje muda, é indireta, é no sentido de enfraquecer os sistemas públicos para induzir as pessoas a aderirem à previdência privada. Desde que começou essa PEC a discutir, a previdência privada no Brasil deu um pulo, né? Todo mundo está investindo nas entidades abertas, etc. e tal. Então é isso que a gente tem que, enfim, discutir, me parece. Obrigado pela atenção. Obrigada, professor José Miguel. Eu vou abrir para questões. O que eu proponho é passar o microfone para vocês. Alguém preste atenção quem é que vai pedir a palavra primeiro. Deixa eu só fazer os comentários aqui iniciais, para provocar também mais a discussão. Vocês devem ter percebido que há vários pontos em comum, há denominadores em comum na exposição dos nossos palestrantes, né? Uma coisa que me deixou bastante satisfeita, né? Porque eu fiquei com receio de a gente ter aqui um debate em que não fosse possível o diálogo, mas eu vejo que o diálogo aqui pode ser ainda mais rico com a contribuição de vocês. Alguns de vocês já estudaram Previdência, esse módulo de Previdência Social comigo, e algumas das coisas que os professores disseram vão na linha do que vocês já sabem. Né? O sistema de Previdência, no Brasil, como em outros lugares, começou como um sistema de capitalização, e sempre nessa linha, né, do pacto intergeracional, como citou o professor José Miguel, com essa preocupação, né, com um cuidado com os órfãos, com futuras viúvas, futuros possíveis inválidos, né, e com uma organização autorregulada, né, e auto-organizada pela sociedade, começando com famílias, corporações, e isso se ampliando, porque o próprio conceito, a própria ideia, na verdade a consciência de solidariedade se ampliando depois com a formação dos welfare states, né? E que conosco isso culminou na nossa Constituição de 88, que é uma Constituição social-democrática, que institui o nosso welfare state, né? Então isso a gente discutiu, trabalhou em sala de aula e viu como, na verdade, o sistema que era de capitalização acabou se transformando, né, por N razões sociais e econômicas, e por conta
dessa demanda social de expansão de direitos num sistema de repartição, e que isso gera alguns problemas, como os relatados aqui, descritos pelo professor Fábio de Abiati. E que as reformas que foram feitas, que têm sido feitas aí ao longo dos anos 80, 90, em países, sobretudo em países desenvolvidos, quer dizer, países que estão em outro momento, com outro desenho institucional, com outras questões contextuais e econômicas, né? E que têm enfrentado o problema também da mudança demográfica antes de nós, eles vêm, essas reformas vêm no sentido do que o professor diz, além de paramétricas, também estruturais, no sentido de buscar, né, não necessariamente com sucesso, mas buscar a construção de sistemas mistos, né, de repartição e contribuição. Né? O projeto aqui seria esse. Então, a gente tem trabalhado isso. A gente também viu que sistemas de contribuição únicos não existem, nunca existiram, a menos que seja por ignorância minha, mas até onde eu sei, nem o Chile de Pinochet tinha um regime único só de contribuição. Tinha lá uma renda mínima, né, para aqueles que não tinham condição, não tiveram condições de contribuir e de ter condições de sobrevivência a partir de determinada idade. Nem o regime de Pinochet pensou num sistema de contribuição puro. Né? Com relação também a dois pontos que os professores tocaram, mas pegando o que o Fábio disse. O Fábio falou em justiça, né? Era uma coisa que eu queria mencionar e que ele já adiantou. E isso absolutamente não está claro, né? Parece que não está presente mesmo na preocupação da reforma que vem sendo proposta agora, embora a gente saiba, os meus alunos saibam que esse conjunto de reformas, né, a Previdência faz parte de um conjunto de reformas que vem sendo propostas e vem sendo realizadas, né, aos trancos e barrancos, algumas com maior facilidade ou não, dependendo, né, do grau de resistência de grupos da sociedade contra ou a favor dessas reformas, né, desde os anos 90. Né? E isso por quê? Né, é o que a gente trabalha em sala de aula. Isso porque as regras mudam, né? As regras do jogo, as instituições precisam avançar, né, precisam se adaptar, talvez em reformas paramétricas ou eventualmente mais estruturais, de acordo com as necessidades da sociedade, com as demandas da sociedade, com os recursos econômicos, né, com as novas questões que se colocam, muitas vezes questões tecnológicas. Né? Então as coisas mudam, as regras não precisam permanecer e não devem permanecer as mesmas, a menos que a gente não acredite numa coisa chamada progresso social. Né? E essas reformas, elas estão aí há algum tempo sendo propostas. No governo Fernando Henrique conseguiu encaminhar algumas, acho que ele não conseguiu. O governo Lula, logo no início do seu mandato, por questões de legitimidade, conseguiu emplacar, né? Porque eram reformas que atacavam interesses importantes, em particular nossos aqui, interesses dos servidores públicos. Ali logo no início, a contribuição dos aposentados, né? Os aposentados contribuem, os servidores públicos contribuem, né? Desde o início dos anos 2000. E por que esses governos eles conseguiram avançar um pouquinho na reforma? Porque tinham legitimidade. Então, eu acho que tem outra questão que não está sendo tratada, e eu queria trazer, que eu acho que a grande dificuldade de se fazer uma proposta de reforma agora é não só esclarecer esses mecanismos, tem uma terceira questão que eu vou trazer também, não só esclarecer o que se trata em termos de justiça, porque reformas são necessárias para promover justiça social, mas isso precisa ser feito em condições de legitimidade que permitam um diálogo de interesses que são distintos e, eventualmente, né, as reformas vão gerar interesses contrariados, e essa construção de consenso mínimo, né, depende de uma sociedade aberta, conhecendo os dados, a transparência dos dados, né, e que possa chegar a um denominador comum sobre aquilo que se pode fazer naquele momento para avançar. Né?
Então, a legitimidade que falta a esse governo, eu acho que é a grande fraqueza para avançar a reforma neste momento. O terceiro ponto que eu quero trazer, que eu não vi, aí eu trago realmente, porque gostaria de ouvir os professores a esse respeito, é que eu acho que falta nessa proposta, e eu senti falta na manifestação dos senhores, uma discussão sobre mecanismos de transição. Né? Então, quando se fala agora, não, é preciso que a idade seja de 65 anos para homens e mulheres. Né? Quais são os mecanismos de transição previstos para isso? Né? Quando se fala, mas lá fora, todo mundo, a idade média é 65, é um absurdo a gente se aposentar com 50 anos. Tudo bem, mas quais são as condições? Né? Eu gosto da análise institucional e faço essa análise comparativa sempre com os meus alunos. Quais são as condições, né? De transporte, né? De locomoção para o trabalho, né? As condições de saúde, né? Que as pessoas têm em países desenvolvidos, onde a idade média hoje de aposentadoria é 65, mesmo 67 anos, né? Vis-à-vis comparativamente com o Brasil. Será que faz sentido a gente exigir que uma pessoa que tenha que ficar 3 horas, né, entre o trem, porque agora não tem uma BRT, né? Agora entre trem, entre ônibus, andando a pé, né? Condições absolutamente precárias para ir e voltar para o trabalho, essa pessoa tem que trabalhar mais 10 anos. Então eu acho que as condições institucionais, as condições concretas, sociais e o contexto em que aquele país se encontra é importante para se comparar regras. Né? Não dá para sair comparando o que é feito na Bélgica, no Japão e no Brasil. Isso é uma coisa. A outra coisa é a diferença da situação entre homens e mulheres. Tá? Existe uma coisa que em economia do trabalho, associada à economia do gênero, tem sido cada vez mais estudado por uma coisa chamada child penalty. Tá? Isso tem sido trabalhado com bastante clareza, identificado as dificuldades que as mulheres têm, por que existe um gap, por exemplo, um gap salarial nos países desenvolvidos, e que o Brasil reproduz isso, de no mínimo 20% entre homens e mulheres. Por que as mulheres conseguem, embora tenham mais escolaridade, embora tenham a mesma capacidade, etc., conseguem ir até um determinado ponto da carreira e não conseguem ir adiante? Tem uma coisa chamada child penalty. Tem uma coisa, acho sim, que existe um problema ali que divide homens e mulheres. E o problema maior é que os homens não percebem que esse é um problema da sociedade, de todos, e não só das mulheres. Né? Então, o que acontece, aí os números, né, mais recentes, eu anotei aqui, da PNAD de 2014, indicam o seguinte: a jornada masculina continua mesmo, não diminuiu, né, de 44 para 41 horas entre as duas PNADs, 2010 e 2014. Isso tem a explicação que o IBGE dá, que isso tem a ver com a formalização, a maior formalização do trabalho. Tá? E a jornada feminina manteve assim, e a jornada de trabalho doméstico dos homens constante, porque eles declaram 10 horas de trabalho semanal, né? Ajudando em casa a lavar a louça, trocar uma fralda, o que seja. Né? As mulheres mantêm a mesma jornada de 35 horas e meia, essa é uma das razões, né, que elas têm salários, tendência de salários mais baixos, né, porque é a mulher que tem que levar o filho no pediatra, a mulher que tem que buscar o filho na creche porque ele está com febre, né, o pai não vai, né, e 21 horas e 12 minutos de trabalho doméstico. Tá? Então, quando a gente tem que levar em consideração esta realidade brasileira. Porque na Bélgica não é assim, na Dinamarca não é assim, na Suécia não é assim. Né? O que aconteceu nesses países? Uma mudança cultural ao longo de, no mínimo, uma geração, para que toda a sociedade percebesse que os cuidados com a geração seguinte, nós estamos falando aqui de um pacto intergeracional, se a gente está falando em previdência, não é? Então, os cuidados com a geração seguinte e com a geração passada, que é cada vez maior,
né, esses cuidados são cada vez mais pesados, continuam recaindo no Brasil sobre as mulheres. Então, o que é preciso é haver também, né, não só mecanismos de transição, eu acho que um período de transição para se igualar essa idade entre homens e mulheres, mas uma clareza nossa mesmo de que, uma consciência de que são necessárias políticas sociais, políticas públicas complementares, né, para, né, garantir ao final o que a gente procura, que é a justiça social. Bom, dito isso, eu passo para as questões. Depois eu gostaria de ouvir os professores comentarem pelo menos um desses pontos que eu mencionei. Alguma questão? Alguém? Boa tarde, já. Alexandre Copelo. Eu faço economia na Mackenzie, mas fiz geografia aqui no UERJ, formei geografia no UERJ também. Sou solidário com o pessoal que está passando por isso. Passei pelo UERJ corredor já há mais de 2 anos que eu vim aqui. Tem várias transformações para pior, né? Uma experiência. A pergunta, eu há pouco tempo estou me debruçando sobre a questão da reforma previdenciária e eu tive a oportunidade de ter uma palestra do professor Fábio, também vi uma entrevista do professor Jorge, e foi interessante em relação a essa questão das reformas paramétricas, né? Eu fiquei vendo qual seria realmente essa mudança estrutural e por que não ter uma reforma paramétrica que já serve, porque a questão do fator previdenciário foi uma importante reforma paramétrica de 98, e qual é a diferença hoje? Qual seria realmente o porquê da não manutenção do cálculo do fator previdenciário, simplesmente o aumento da idade, e em relação a essa transformação estrutural que está vendo? E a outra questão é essa questão da transparência mesmo, porque eu acho que ambos os lados ficam buscando a matemática a seu favor, né? Tem uma matemática ao favor de quem é contrário à reforma e uma matemática de quem é a favor da reforma, mas falta um pouco de transparência realmente você chegar a esses números. A gente já tem uma discussão lá na Mackenzie, tem um grupo lá, e a gente vamos ter acesso aos números, porque a gente já percebeu que tem um questionamento e uma interrogação aí nessa matemática. Cada um está usando uma matemática e a gente não sabe qual é a verdadeira. E o professor Jorge falou dessa falta de transparência, de acesso realmente para ter... Só que não ferro, meu nome é José Miguel. Desculpa. Está gravando ainda mais. Desculpa. José, desculpa. E então tem essa dúvida em relação ao fator previdenciário, que ele não poderia ser feita a manutenção dele, talvez só uma transformação em relação à idade. Qual seria a perda ou o ganho em relação a esse cálculo? E a falta de transparência mesmo para você acessar esses dados. A gente quer acessar alguns dados em relação a essas projeções e a gente não consegue. Desculpa, professor Jorge, mas eu Quer circular mais? Mais perguntas? Mais outras perguntas, gente? Boa tarde, eu sou o Henrique, sou estudante de economia do primeiro período ainda. Eu queria saber, como ela falou da realidade brasileira, para a questão da mulher, que a mulher trabalha muito mais que o homem, mas também uma questão da realidade brasileira que eu vejo é a desigualdade social. Você tem estados do Brasil que a expectativa de vida é 10 anos maior do que a de outro estado. Como é que nessas reformas paramétricas a gente pode corrigir isso, ou se a gente bota o mesmo valor para todos os estados, porque a realidade brasileira é totalmente diferente que a gente tem lá no Nordeste, que está no Sudeste, que está em São Paulo, que está no Maranhão, por exemplo. Então eu queria saber como é que é feito esse estudo, como é que é calculado, levando tudo isso em conta. Alguma outra? Melhor só 3, tá? Depois Mais uma? Está deixando aí para os alunos, dado espaço. Vou fazer uma pequena provocação aí para o Zé Miguel, porque eu entendi toda a argumentação e me pareceu ter uma certa contradição no ponto de comunhão das duas falas, né? Que eu acho bacana ter essa comunhão, o diálogo é ótimo, etc., mas na minha visão pessoal parece um pouco contraditório que se apresente o sistema de previdência da maneira que você falou, da maneira que a gente tem que ter uma visão global de que a previdência própria do servidor público
não existia como tal, que você tinha uma folha de pagamentos de ativos e inativos, e que o rombo da Previdência surge a partir do momento que você interpreta o pagamento de inativos como uma previdência. Tudo bem, eu entendo, eu posso até concordar, mas eu não entendo se dentro dessa visão, por que eu vou aceitar uma reforma paramétrica, portanto. A reforma paramétrica parece que está querendo solucionar um problema de rombo da Previdência que foi criado por uma visão deturpada do que é a Previdência. Essa é a minha provocação. Eu concordo, claro, sem dúvida, né? Eu, com a professora Lúcia, eu divido aqui a cadeira de Economia do Setor Público, e a gente fala muito disso. Outras políticas que a gente não está falando, mas eu imaginei que a sua proposta de solução, ao invés de ser via uma reforma paramétrica, fosse ser IPVA para helicóptero, para jatinho, para lanchas, coisas que a gente não